Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Que bom privilégio de poder entrar na sua casa, alegria de poder compartilhar as revelações do Espírito Santo com a sua casa, com a sua família. E que bom poder saber que você está aí para Deus prestar o seu culto e se fortalecer nas promessas de Deus através da sua palavra. Jesus Cristo, ele disse: quem crê em mim, conforme as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ainda disse mais, que tudo, sem exceção de nada, era possível àquele que crê. Convido você para Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículos 12 ao 17, e você mantenha a sua Bíblia aberta aí no seu lar, caneta e papel na mão, porque certamente isso pode lhe ser muito útil. Quero falar sobre a purificação do templo. A purificação do templo é o nosso tema nesta noite. Está escrito: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estão dizendo? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, nosso tributo de louvor e de gratidão a Ti. Se digne em abençoar a Tua santa e gloriosa palavra. Visita cada família, visita cada lar nesta noite e fala, Senhor, aos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, mantenha a sua Bíblia aberta. O nosso tema é purificação. Purificação do templo. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando a gente fala em purificação, seguramente a gente está falando de algo que se torna puro, se torna limpo, se torna santo, verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E era exatamente esta a visão, e ainda o é, de Jesus, que a sua igreja seja pura, limpa, santa. É necessário que haja santificação. Em primeiro lugar, porque sem santificação ninguém, a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em segundo lugar, a santificação para que você possa atravessar este mundo corrompido pelo pecado sem se contaminar. Em terceiro lugar, a santificação
para que você possa vencer nas batalhas. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o homem no pecado. Quando Jesus veio à terra para implantar o seu reino e estabelecer a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja implantada por Jesus na terra era diferente de qualquer outro movimento espiritual ou movimento religioso. Sim, diferente. A igreja que o Senhor veio implantar, diga-se de passagem, já havia 14 partidos religiosos na época que Jesus implantou a igreja, e ele veio para estabelecer a sua igreja. Tanto é que ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não tem base em rótulos denominacionais, mas ela possui características próprias, peculiares ao reino de Deus. Em primeiro lugar, a verdadeira igreja, ela é diferente. A verdadeira igreja, ela é formada por pessoas que nasceram outra vez, que nasceram de novo. Agora o Senhor disse que não haveria mais judeus nem gentios, era igreja, ou seja, um só corpo, aleluia. E exatamente é diferente a igreja do Senhor Jesus. Quando João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele entra na história, aleluia, ele entra como um furacão, pregando o arrependimento do pecado. Por quê? Para que você possa ser igreja do Senhor, em primeiro lugar, você precisa ouvir o verdadeiro e genuíno evangelho, a revelação da palavra de Deus. Em segundo lugar, há uma necessidade de, quando você ouvir, você se arrependa dos seus pecados. Uma vez que o homem se arrepende dos seus pecados, um milagre acontece, ele se converte. E converter-se é dar meia volta, é mudar as suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor, e abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1:23 está escrito. Então a igreja do Senhor, a primeira característica da igreja é porque ela é diferente, e para ser diferente, ela anda diferente, aleluia, ela fala diferente. João Batista, ele foi a voz profética de Deus para mostrar que Jesus Cristo era Senhor e Salvador. João Batista, meus amados e queridos irmãos, ele entra não para apresentar uma religião, mas ele entra para revelar, para mostrar o verdadeiro e único, eu disse único, caminho para os céus, Jesus Cristo, aleluia. E foi exatamente este João que pregou com tanto poder, com tanta veemência, com tanta autoridade, que as multidões, elas saíam da cidade para ir ter com ele no deserto e ouvir a sua mensagem. Sabe por quê? Porque era a mensagem vinda do céu, era a mensagem vinda de Deus, era a mensagem contundente, era a mensagem poderosa. E Deus usava João com tanta autoridade e tanto poder, que muitas pessoas aos montões se convertiam e recebiam a salvação de Deus por meio da mensagem do arrependimento. E João olhava para aquela
aquelas pessoas e viam nelas transformação e as levava às águas do Jordão para que elas fossem batizadas nas águas. E aqueles dias foram dias de muita manifestação do poder de Deus. Senhoras e senhores, escute-me, eu estou falando da característica da verdadeira igreja, que a primeira é ser diferente. A fama de João se espalhou e logo aparece o inimigo e usa Herodes. E Herodes manda chamar a João. Ora, imagine um pregador ser convidado aí ao palácio do governo. Como ele vai se sentir? Eu fui convidado aí ao palácio do governo. Mas João, aleluia, ele representava a verdadeira igreja. E ele, representante da igreja, ele era diferente. Ele não estava preocupado com a sua imagem. Ele não estava ali pregando para fazer ibope. Ele não estava pregando para sair na mídia, não, Senhor. Ele estava pregando porque o mundo sentia ou precisava se arrepender dos seus pecados. Nós estamos em uma geração de pregadores que pregam prosperidade, que prega amor e que prega bênção, e as pessoas não são transformadas. Mas é hora de o homem dessa geração se arrepender dos seus pecados e saber que se o homem não deixar o pecado e morrer nele, ele será condenado. E João foi convidado e entra no palácio, e Herodes faz aquele galanteio para ele. Mas na hora que ele está sendo elogiado por Herodes, o Espírito Santo o toma e dá e coloca na boca dele uma palavra. Quem sabe se na sua pregador você teria coragem ou não de entregar. Afinal, aquilo poderia lhe custar a vida, como fez. E ele olha para Herodes e disse: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Ele denunciou em pleno palácio, na presença de Herodes, o seu pecado. E aquilo foi terrível, levou João a ser preso. E João, posteriormente, na cadeia, com a cabeça a prêmio, ele morreu decapitado. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa, porque ele era da verdade. A igreja implantada pelo Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela é diferente, porque ela é da verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um crente que é livre, ele não mente. Um crente que é livre, ele fala e anda e procede diferente de qualquer outra pessoa. Esta é a característica da igreja. Foi por isso que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 21, o texto que nós apresentamos, e você abre a sua Bíblia e você observa, diz a palavra de Deus, que quando, capítulo 21, e entrando Jesus, aonde? No templo. Jesus entrou no templo. Vamos chamar este templo de igreja. Aí Jesus entra na igreja. Entrou Jesus no templo de Deus. Glória a Deus. Ele entrou na igreja de Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, qual não foi a decepção de Jesus ao entrar na igreja? Por quê? Jesus se decepcionou na igreja.
é o que hoje muitas pessoas se decepcionam quando entram em igrejas. Por quê? Porque o que se espera ao entrar em uma igreja, o que se espera em se entrar numa igreja, em primeiro lugar, se espera encontrar a manifestação da presença de Deus, a alegria do Espírito Santo. Em segundo lugar, você espera encontrar na igreja pessoas sérias, pessoas santas, adoradores. Você espera encontrar na igreja a alegria do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, profecias, variedades de línguas, interpretações de línguas, porque tudo isto é para a igreja, batismo com o Espírito Santo. Você lembra de João? João disse: eu batizo nas águas para o arrependimento dos pecados, mas vem alguém após mim, mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Este sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ou seja, a igreja é poderosa aqui na terra, glória, mas é a igreja de Jesus. Então Jesus entrou naquela igreja de Deus e ele esperava encontrar tudo isto. Mas, meus amados e queridos irmãos, Jesus não encontrou nada disto. Não. Ele entrando no templo, ele colocou para fora. Na minha tradução diz expulsou. Em outra tradução diz colocou para fora todos que estavam ali vendendo, comprando, glória a Deus. Ou seja, por que ele expulsou quem estava vendendo e comprando? Afinal, o que estava acontecendo naquele templo? O que estava acontecendo naquele templo era que os peregrinos vinham de longas distâncias para prestar o seu culto e levar a sua oferta de animal, mas pela distância eles preferiam, ao chegar na cidade, comprar o cordeiro e levar para o sacerdote. E o que fez os sacerdotes? O que fez aquele grupo do templo? Eles pegavam os animais, os cordeiros, e levavam para vender e negociar dentro do templo, explorando os peregrinos, vendendo superfaturado. Eles estavam agora dentro do templo, tirando proveito daquele povo que ali chegava, já necessitando de um milagre. E a bem da verdade, naquele templo, naqueles dias do templo, não havia libertação, não havia transformação, não havia pessoas que se alegrassem, não havia cura. Ou seja, era simplesmente um templo, era simplesmente um local que tinha nome de igreja ou de templo, mas Deus não estava lá. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não é pelo fato de você ter uma linda e luxuosa catedral que vai garantir que Deus está lá dentro. Não, Senhor, não, Senhora, não é isto, não, Senhor. Eles não entenderam isso aí. E a bem da verdade, quando Jesus Cristo entra, ele percebeu que aquele lugar precisava ser diferente. Diferente do que? Aquele povo vivia de igual modo, toda a sociedade vivia, nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas práticas. Você não pode ser igreja se você é igual a qualquer ou toda pessoa, não.
Se você é a igreja, você é luz do mundo. Se você é a igreja, você é sal da terra. Então Jesus Cristo olha, aí disse: está tudo errado, está tudo errado. A minha casa precisa ser diferente. Eles eram iguais. Você é crente? Pastor, eu sou crente. Ótimo. E você é diferente? Diferente como? Diferente. Diferente do mundo. Diferente do mundo. Alguém tem que olhar para você como olhou a mulher de Sunem, olhou para Elias, para Eliseu, e disse, chamou o esposo e disse: veja o que passa por nós, um santo homem de Deus. Por quê? Ele não havia dito nada, porque ele era diferente. Mas escute, a Bíblia diz que ele entra no templo e expulsou todos que negociavam lá dentro. Expulsou. Ora, parecia que Jesus estava na contramão da vida. Como é que se entra numa igreja e coloca o povo para fora? Mas quem fez isso foi Jesus. E ele chutou as mesas. Ele pegou um azorraque e começou a bater naquela classe de pessoas que se diziam serem sacerdotes, levitas. Ele desceu o azorraque para cima e apanhou todo mundo lá dentro e teve que correr. É isso que eu quero dizer. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem doutrina, e doutrina não mata crente, doutrina edifica. Doutrina não bota crente para fora da igreja. Não, Senhor. Quem sai da igreja por causa da doutrina é porque não está convertido. Pode estar convencido que é crente. Então quem se convence de ser um bom crente não passa de um religioso, e a religião não leva ninguém a Deus nem ao céu. Glória a Deus. Aí Jesus pega o azorraque e diz: olha, está escrito, a minha casa. Eu acho lindo isso. Essas foram palavras do próprio Jesus. A anterior foi do escritor, foi de Mateus, revelada pelo Espírito. Mas essa foi do próprio Jesus. Ele disse: a minha casa. Ou seja, ele disse: a igreja é a minha casa. E a minha casa será chamada casa de oração. Vocês tendes convertido em covis de ladrões. Quando ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, ele está chamando a atenção de algo chamado comunhão. Pai nosso, orem assim: Pai nosso, nosso, meu e seu, Pai nosso que está no céu. Nós temos um Pai maravilhoso que está no céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem que ser santo. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu. E não era a vontade de Deus o que estava acontecendo, senhores que me escutam na sua casa, onde você estiver. Não era a vontade de Deus ter lá dentro da casa de Deus gente corrompida, gente com o coração voltado para as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele colocou para fora o lixo que estava dentro, versículo 14 diz: e foram ter com ele ao templo. Aí sim, quando ele tirou o pecado, quando saiu o lixo, quando saiu de dentro
dentro do templo todas as coisas que desagradavam a Deus, o que aconteceu? Entrou cegos, coxos, aleijado, entra todas aquelas pessoas que não podiam entrar, agora sim eles tinham acesso. Agora eles podiam entrar, e entraram felizes da vida e alegres. E sabe o que aconteceu? Jesus estava agora dentro. Quando Jesus não estava dentro do templo, eles não podiam entrar. Só podiam entrar quem tinha dinheiro, só podia entrar quem tinha posição, só podia entrar quem era importante, e quem não era discriminado, ficava do lado de fora. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio implantar o seu reino, aleluia, para que todos pudessem entrar nele, através da igreja, aleluia. E quando eles entraram, aí sim, começou um verdadeiro movimento espiritual. Jesus estava dentro. Você lembra de Laodiceia? Jesus não estava dentro da igreja de Laodiceia, ele estava do lado de fora. Por que Jesus não estava dentro da igreja de Laodiceia? Por conta do pecado. O pecado está dentro, Jesus fica do lado de fora. O pecado sai, Jesus Cristo entra. Bata no peito, eu também sou. É o quê? O que você é? É diferente? É santo? Não, eu sou crente. O diabo também é crente. Não é suficiente o rótulo, o título, a denominação, o ministério. É importante, mas não é tudo. Você tem que nascer de novo. E quem nasce de novo é diferente. Glória a Deus. Quem nasce de novo é diferente. Quem nasce de novo é santo. Por quê? Porque no momento em que o milagre do novo nascimento acontece, o homem se converte dos seus maus caminhos e ele recebe o Espírito Santo. Vejamos um exemplo na velha aliança de um homem importante, um general de guerra que dava vitória à sua nação, o seu povo. Mas este homem era leproso, e nenhuma das condecorações recebidas pelas seus trabalhos extraordinários levou ele a ficar curado. Não havia quem devolvesse a ele a alegria, a salvação, a paz, a felicidade. Ele não tinha como, porque era leproso, e a lepra era uma doença incurável, transmissível. Glória a Deus. Alguém que era leproso estava confinado ao leprosário. E por que ele não estava no leprosário? Primeiro, porque ele não era judeu. Segundo, pelo seu valor diante da sua nação. Mas ele vivia confinado dentro das condecorações, das vestes. Glória a Deus. Mas apareceu uma crente de 12 anos de idade, que sabia quem era Deus, que sabia quem eram os homens que Deus usava. E ela disse à sua senhora: se o meu Senhor estivesse em Israel, ele seria curada, porque lá em Israel tem profeta. Escute. E Naamã, quando chegou em Israel, o profeta disse: vá ao Jordão, mergulhe 7 vezes. Aí eu quero fazer um paralelo, como ele chegou e como ele saiu. Ele chegou orgulhoso, prepotente, arrogante, metido à besta,
por conta do dinheiro que levava, da posição que tinha, do nome que possuía. Ele tinha tudo, mas era um pobre, miserável, infeliz e condenado à morte. Aleluia! É assim o homem no pecado. Glória a Deus. Mas agora, quando ele dá ouvido à voz do homem de Deus e mergulha no 7º mergulho, ele não só fica limpo da lepra, mas também fica limpo interiormente. Ele se converte. Oh, aleluia! Ele se converte. Ele volta manso. Ele volta humilde. E você diz: pastor, como é que o senhor está dizendo que Naamã se converteu? É simples. É só ler as escrituras. Ele era um adorador de Rimon, que era o deus da Síria, e ele ia com o rei para prestar esse culto aos ídolos, mas agora ele sabia que não podia fazer isso. Aleluia! E ele agora diz para o profeta, diz: olha, meu senhor, eu estou voltando para a minha terra. Eu vou conjecturar, mas eu não vou voltar a mesma pessoa. Eu me converti ao Deus de Israel. Agora, eu tenho uma missão, eu tenho um ofício. Sou eu que acompanho o rei para o templo de Rimon. Sou eu que acompanho ele para lá. E quando chegar lá, eu tenho que dobrar os joelhos, ajudá-lo a dobrar o joelho. Então nisso, que o Senhor me perdoe, porque eu vou ter que me agachar com ele, mas eu sou convertido, eu não vou adorar mais. Eu tenho o Deus de Israel agora como meu Deus. Aquele homem não era o mesmo, ele era diferente. Ele ficou diferente, foi purificado. Então Jesus agora, quando ele desce o azorraque, que aqui é o símbolo da doutrina que nós pregamos na igreja, glória a Deus que Jesus não só salva, não só cura, não só liberta, mas Jesus também transforma através da doutrina o homem mau num homem bom. Aleluia. E diz a Bíblia, quando o lixo saiu, quando o pecado saiu, entra no templo coxos, entra nos templos cegos, e Jesus começou a curar todas essas pessoas. E quando começou, preste bastante atenção, eu estou falando sobre purificação do templo. Quando o templo foi purificado, ele ficou diferente, ficou santo e ficou poderoso. E agora o que acontece? Jesus estava no meio, e quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. E o que aconteceu? De repente diz a palavra de Deus, quando os sacerdotes viram o que estava acontecendo, versículo 4, ora tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, versículo 14, e foram ter com ele no templo cego, coxos, e os curou. Vendo pois os principais dos sacerdotes e dos escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Deus, indignaram-se. Escute, pense comigo, como é que uma pessoa se diz religiosa, religioso ou crente, que fica incomodado com aqueles que grita, que salta, que dá cambalhota, que dá glória a Deus, que dá aleluia, que fala mistério com Deus? Ora, como alguém pode ficar indignado com alguém que está se alegrando na presença de Deus? O que é isso? Bom, número 1, isto é a ausência de Deus na vida desta pessoa. Tem
tem uma religião, mas não tem Jesus. Isso é uma influência diabólica e maligna. Por quê? Porque o único ser que não tem prazer em que Deus seja glorificado é Satanás. Glória a Deus. Você lembra de Jesus quando entra em Jerusalém? O barulho de glória, de aleluia, de hosana nas alturas. Aí aparece alguém, vai lá, falar com quem? Com Jesus. Diz: Jesus, está incomodando, está incomodando. Você já viu pessoas incomodadas? Você já viu? Outro dia eu estava fazendo uma concentração no Barro Duro. Fazendo uma concentração no Barro Duro, que eu sempre gostei de trabalho de rua. Estava fazendo uma concentração, daqui a pouco chega o carro da polícia. O que foi? Não, porque um vizinho ficou incomodado. Ficou incomodado porque eu estava falando de Jesus. Se eu estivesse ali cantando pagode de safadeza, de pornografia, de linguagem de baixo escalão, a polícia não chegava, ninguém denunciava. Por quê? Porque é coisa do mundo. Mas eu estava falando de Jesus. E o diabo não quer, não gosta, quer que pare, que cale. Mas Jesus disse, aquele que disse, mande que esse povo se cale. Jesus disse, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Escute, senhoras e senhores, me escute. Estamos vivendo nos últimos momentos da igreja aqui na terra. Pode estar certo disso. Glória a Deus. Querem calar a igreja. Número 1, primeiro, não vai calar. Segundo, essa voz sim, ela vai cessar. Quando a trombeta tocar, nós vamos subir. Agora, aqueles que desejaram que a voz profética da igreja se calasse, vão desejar morrer, e Deus vai dizer, não, vai morrer não, tu vai ficar vivo, tu vai ficar vivo para experimentar a ira daquele que é todo poderoso. Você vai ficar vivo para você ver o que é que Satanás vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Você vai ver o que é que vai acontecer no mundo quando esta igreja sair da terra. Se você ler as pragas e os ais de Apocalipse, você vai tremer nas bases. E tem muita gente que diz, eu não acredito. Aquele rico da parábola de Lázaro, ele também não acreditava. Mas sabe onde ele abriu os olhos? No inferno. Aí ele acreditou que havia inferno, mas não tinha mais jeito, já estava lá. Tem muita gente que só vai acreditar quando estiver lá. Vai ser tarde demais. Mas escute, Jesus agora começa a curar os doentes, a libertar os cativos de Satanás. Jesus começa a mandar os paralíticos levantarem e andar. Ora, a alegria não foi geral. Não, por quê? Devia todo mundo estar alegre e feliz, sim ou não? Claro. Ver um paralítico andar, ver um surdo ouvir, aquilo é coisa grande, era coisa grande e extraordinária. Mas diz a Bíblia, estar aqui escrito que os principais dos sacerdotes, ou seja, os principais da religião, os escribas, os intelectuais de forte conhecimentos teológicos, estas pessoas não ficaram alegres nem maravilhadas, não. Elas ficaram indignadas. Elas não gostaram do que estava vendo, do que estava acontecendo. Afinal, não precisava daquilo. Precisa disso não, pastor. Glória a Deus. Eu estava no meu trabalho
Isso coisa de 30 e poucos anos atrás, 35 mais ou menos por ali, na empresa onde eu trabalhava. Naquele dia, o dono da empresa estava lá. O dono da empresa estava lá. E eu estava lá com ele. Ele havia me chamado, conversar alguma coisa. E eu estava com ele, com o gerente geral. E lá no depósito, uma carreta havia terminado de descarregar, mas ela só era liberada se eu assinasse. Tinha um protocolo que me entregava quando chegava, e para sair eu tinha que assinar a nota e carimbar e entregar. Mas aquela conversa era com o dono da empresa. E eu estava lá, e de repente, um chapa, não sei se você que está em casa sabe essa linguagem. Chapa é aqueles que descarregam caminhões de cargas e carretas, e enfim. E um daqueles moços, chamado Chapa, ele era crente, aleluia, e ele vendo a demora e o motorista querendo sair, sem poder, aí o irmãozinho foi olhar e disse para o motorista: se o senhor quiser eu libero. Disse: como? Disse: o chefe é meu irmão. Seu irmão? Disse: sim. Ele disse: me dê a nota. Aí ele deu, e ele correu loja dentro. Chegou lá na frente, eu estava. Aí ele chegou com a notinha todo meio acanhado, o time. Eu olhei para ele, fiz o sinal que ele se aproximasse. Ele veio, aquele bermudão, roupa de carregador mesmo, bem simples. Aí disse: irmão, dá para o senhor liberar a gente assinando aqui? Aí eu digo: tá, meu irmão, agora mesmo. Quando ele disse: tá, meu irmão, todo mundo olhou para mim assim, aquele olhar crítico, aquele olhar assim. E aí o supervisor disse: é o seu irmão? Eu digo: sim, é o meu irmão. Eles: não, mas irmão de sangue? Eu digo: sim, irmão de sangue. Glória a Deus. Ele pensou que eu ia negar a minha filiação divina. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E eu disse para ele: olha, eles mais de pai e de mãe. Eu digo: não, ele não é irmão biológico, ele é irmão em Cristo Jesus. Aí eles riram. Eu digo: mas eles: mas você falou de sangue? Eu digo: sim, porque o mesmo sangue de Cristo lá do Calvário que corre dentro dele, corre na minha vida. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, que estou aqui no meio dos senhores, pagou por eles também. E o mesmo céu que eu vou entrar, ele vai entrar também. Diz: e você vai para o céu? Eu digo: claro que eu vou para o céu, é por isso que eu sou crente. Glória a Deus, porque Jesus me salvou. Aleluia. Então Jesus, ele entrou para purificar o templo. Aleluia. E quando ele entrou para purificar, a primeira coisa foi tirar do templo, de dentro, tudo que não servia, tudo que era pejorativo, tudo que impedia o homem de ir para o céu. Então tirou. Depois que ele tirou o lixo, ele começou a operar sinais, prodígios, e ele começou a fazer maravilhas. Glória a Deus. Aparece alguém cheio de ódio, e quando vê aquilo, todo mundo estava maravilhado, mas os sacerdotes estavam indignados. Mas não era a indignação deles que iria impedir do povo se alegrar. E eles disseram: ouve o que estão dizendo? E Jesus disse: sim, estou ouvindo. Vocês nunca leram? Pela boca dos meninos e criancinhas do peito tirastes o perfeito louvor. E deixou-os e saiu fora da cidade. Oh, aleluia. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Que tinha que se ser puro, tinha que se ser diferente, tinha que se ser santo e tinha que se ser poderoso. Glória a Deus. Então este templo aqui não representa apenas
uma casa de alvenaria, um espaço como este lindo. Não, é o seu corpo, o templo do Espírito Santo. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é formado por todos os remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A verdadeira igreja do Senhor é o lugar de habitação e morada do Espírito Santo. A verdadeira igreja, ela tem o poder de Deus e está com os olhos voltados para cima, dizendo: Maranata, Maranata, louvado seja o nome do Senhor. Então você, meu irmão, que está no conforto do seu lar agora, desperte, acorda, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. E a casa de Deus, ela tem que ser casa de oração, casa de perfeito louvor, e casa aonde o Senhor possa estar dentro dela, manifestando a revelação de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.